Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos saúda é o pastor Sebastião Donizete e eu faço parte do Techuvá. E eu quero estar aqui neste momento meditando nas Sagradas Escrituras com vocês, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Alguns pontos aqui em que eu separei para que nós possamos fazer um comentário sobre eles. Tudo bem com vocês? Então vamos lá? Aqui no capítulo 26, no versículo 1 e 2, diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele começa a preparar os seus discípulos para os acontecimentos do futuro que se diz respeito à sua vida, o porquê, a razão dele estar sobre a face da terra. E aqui quando Jesus fala, faltam 2 dias, que é a Páscoa, venhamos a entender que a Páscoa, ela era uma das festas mais populares, uma das festas mais respeitada pelos judeus. Por que isto? Porque a Páscoa, ela representava o tempo da escravidão do povo hebreus ali na terra do Egito. E aqui vem simbolizar também a Páscoa, que o Senhor, quando decretou o juízo sobre a terra do Egito, ordenou o Senhor aos hebreus que eles matassem um animalzinho, um cordeiro, e pegasse do sangue daquele cordeiro, espargisse nos umbrais das portas e janelas da sua habitação. Esse juízo que o Senhor decretou sobre o Egito, que naquela mesma noite iria passar um anjo destruidor, despedido da parte de Deus, para executar o seu juízo sobre a terra do Egito. A função deste anjo era que quando ele passasse por sobre a terra do Egito, ele estaria observando segundo as ordenanças do Senhor Deus o Eterno. A casa, a habitação, as portas, os umbrais, onde não houver a marca do sangue, então entrareis e ali sacrificareis ou matareis todo o primogênito. O que nos chama a atenção é que seria morto os primogênitos, tanto daquele que ocupava o trono de Faraó, passando pelos seus servos, até se chegar aos primogênitos dos animais. Este seria o decreto de Deus sobre o Egito. E o povo de Deus, então, começaram a marcar a sua casa. A marca do sangue significaria a proteção sobre o povo hebreus. Ali seria protegido tão somente ou todos o povo hebreus, os seus primogênitos, quanto também os primogênitos de todos os seus gados que estavam no campo. Olha para ver a obediência, o que ela ocasiona sobre a vida da pessoa, quando ela está debaixo da proteção do Senhor Deus Todo-Poderoso. O anjo iria passar e iria executar o juízo. Mas quando ele olhou para as portas, que ele via o sangue, então saberia ele que ali há uma proteção, eles não poderiam tocar. Isto nos traz o significado
que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado e também nos dê a garantia para que nós possamos viver nos livrando da morte eterna. Aquela noite ali no Egito foi uma noite de muita dor, uma noite de muito sofrimento, uma noite de uma grande lamentação. Começando pelo palácio real de Faraó até a casa dos escravos, ou seja, dos que conviviam com Faraó, só gemido, choro, lamentação, porque cada um ali tinha perdido o seu primogênito. O anjo destruidor passou para ceifar todos ali. Nós vemos que é necessário que isto aconteça. Este evangelho veio nos falar dos juízos futuros de Deus sobre toda a terra a qual nós habitamos no dia chamado hoje. Eu vou dizer em um palavrear mais compreensível ao mundo inteiro, entre todas as nações, será executado o juízo de Deus conforme aconteceu ali na terra do Egito. Salvo tão somente será aqueles que têm hoje em suas vidas a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Aqueles que têm a Jesus Cristo na sua vida e um compromisso para com ele. Então estes serão libertos, serão salvos do juízo de Deus que será derramado sobre a face de toda a terra. A aniquilação de todo o pecado. Salvará tão somente os que tiverem a marca do sangue do Cordeiro de Deus em suas vidas. E pode até haver uma pergunta, mas como haverá de ter esta marca de sangue sobre a minha vida? Necessário é que aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. E você vem participar das ordenanças bíblicas, da doutrina bíblica a este respeito de aceitar a Jesus. Então você será um participante do sangue de Cristo. E você será salvo, você será protegido. Nós vamos observar aqui um fato real, verdadeiro, de uma vida dedicada à serventia de Jesus. Uma vida de temor, responsabilidade e adoração para com o Senhor Jesus Cristo. Aqui no mesmo capítulo 26, aqui no versículo 13, vem nos falar assim: em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Jesus aqui ele está falando de uma pessoa que teve uma boa ação para com ele. E aqui nós entendemos que lá no capítulo 26 do versículo 6, Jesus está falando de uma certa mulher que veio ungir a sua cabeça, todo o seu corpo, quando ele se encontrava na cidade chamada Betânia, dentro da casa de um certo homem chamado Simão, conhecido como o leproso. Esta mulher chegou por detrás de Jesus e derramou sobre a cabeça dele ali um óleo ungido, um bálsamo, e aquilo foi correndo pela sua cabeça, pelas suas vestes, significa ungindo todo o seu corpo. Havia um significado muito profundo com aquela ação da mulher com respeito ao corpo do Senhor Jesus. Mas naquele momento, os discípulos que se encontravam à volta daquela mesa, participando do diálogo com Jesus, do que ele ali ensinava a respeito de tudo isto
do que houve ali no Egito, a Páscoa. Então alguém questionou, mas para que esse desperdício? Alguém julgou que aquele óleo, aquela unção, aquele perfume que foi julgado sobre Jesus foi um desperdício muito grande. Porque entre a comunidade dos que se encontrava com Jesus ali naquela mesa, fizeram por si próprio uma avaliação de valores sobre aquele perfume. Então julgou que era um desperdício ter lançado aquilo ali fora. Isso a visão deles. Mas alguém chegou a dizer, olha, por que isso? Não poderia você, ó mulher, apanhar este seu perfume e vender o dinheiro que viesse a ser granjeado deste perfume, poderia distribuir aos pobres? Mas Jesus, ele interveio na conversa em que eles naquele momento se discutiam e disse assim para eles: esta mulher, ela fez uma boa ação, porque ela está me preparando nesta unção com este perfume, preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Jesus aqui está dando a continuidade dos ocorridos, dos acontecimentos que viriam a suceder na vida dele a partir daquele momento. Mas aqui nós entendemos que a ação daquela mulher não foi para ela aparecer ou se destacar em visão humana no ato em que ela estava fazendo com o Senhor Jesus. Mas nós entendemos que aquela mulher, ela fez uma declaração de amor para com o Senhor Jesus. E essa declaração, ela estava entregando para Jesus, da sua vida, o melhor que ela tinha, que era aquele perfume, era aquele óleo ungido, era tudo o que ela possuía, era tudo o que ela tinha em suas mãos, era tudo o que ela tinha na sua vida. Então ela o entregou para o Senhor Jesus de corpo e alma, declarando o seu amor para com o Senhor Jesus Cristo. Assim ungido ele, nós venhamos a entender que pelas atitudes desta mulher, quando alguém realmente venha a entregar a sua vida para Jesus, entregar a sua alma para Jesus, ela deve ser entregue por total, sem nenhuma reserva. É uma declaração de amor. Esta entrega, sem nenhuma reserva, é porque venha a dar a entender que é o de melhor que você está fazendo para aquele que te ama, para aquele a quem a tua alma ama. E isso foi o que ela fez e é o que faz a cada um daqueles que realmente estão entregando a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Compreendemos aqui que o reconhecimento de Jesus para com aquela mulher que fez uma verdadeira adoração, que é a honra e a devoção para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maravilhoso. Então ele fez um retorno para aquela mulher quando ele disse assim, glória a Deus. Quando ele disse desta forma, ele disse assim: em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Essa declaração de Jesus nos ensina que esta mulher, na sua atitude, a demonstração do seu amor, a sua devoção pelo Senhor Jesus, vem nos dar a entender do legado que ela deixou. Não foi só naquela comunidade de momento em que eles estavam em volta de uma mesa.
mas um legado que seria reconhecido e é reconhecido onde quer que seja pregado o evangelho, que venha sido falado sobre esta unção de Jesus em Betânia, que Jesus foi ungido em Betânia, então será lembrado a ação, a atitude desta mulher. Então, se isto é lembrado sobre a face da terra, venhamos juntos a entender que isto está registrado em memória nos céus de glórias, diante do Deus Pai o Eterno e diante de toda a corte angelical, serafins, querubins, todos ali que assistem diante de Deus. Eles têm este testemunho de legalidade do que esta mulher fez. Olha para você ver aonde que começa a vida eterna de uma pessoa quando esta está com a sua alma, a sua vida totalmente dedicada à vontade de Deus. Jesus continua ainda as suas explicações depois de todo este ocorrido. Chega o momento de ser celebrada e participação da última Páscoa e a ceia do Senhor. Nós estamos falando aqui de um outro episódio, que venha a ser registrado, que venha a ser falado, com respeito à traição. Antes de eu te falar aqui dessa traição, eu quero, é falado que o Senhor Jesus, ele mais uma vez, ele fala para os discípulos sobre a celebração da Santa Ceia. E mandou com que fossem preparar um certo lugar para que eles ali ele fizesse a ministração da Santa Ceia. E Jesus, ele precisava de fazer um desfecho total sobre o acontecimento da sua vida sobre a face desta terra, que tem muito a ver com a nossa vida em geral, sobre a face de toda a terra, para aqueles também, vamos dizer, que diz que acredita em Deus e que é de Jesus. O Senhor Jesus, quando ele foi instituir a Santa Ceia, aqui do capítulo 26 e do versículo 21, diz assim: e comendo eles já estavam alimentando ali da Santa Ceia, então Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Que tristeza. Quando eu venho meditar nestas passagens, eu me coloco a minha presença ali naquele lugar. Então Jesus, quando disse isto, todos se entristeceram no momento, porque em toda a comitiva entre os 12, um iria trair a Jesus, iria trair a sua confiança. E desperta um dos 12 que disse para Jesus: Senhor, porventura sou eu? Aí Jesus, no versículo 23, ele diz assim: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvere nascido. E respondendo Judas, o Iscariote, então ele que o traía disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. É uma palavra que nós venhamos a entender que é uma pergunta tola, porque ele sabia que era ele o traidor, era ele que iria entregar
Jesus em troca de umas moedas, 30 moedas de prata. A ganância pelo valor monetário, aquela intenção de trair aquele que é o dono da vida, tentando se sair bem na vida terrena dos dias de hoje. Meus queridos, eu quero fechar esta palavra aqui e não vou dar mais a sequência por causa aqui do tempo, mas eu quero deixar bem claro para todos vocês. Jesus é o único remidor da nossa alma. Este homem o traiu. Nós vemos aqui uma mulher demonstrando uma dedicação com Jesus. Mas vemos também um que andava com ele, que acreditava nas operações que ele fez porque viu e se tornou um dos participantes dos milagres de Jesus. Mas este mesmo que de assistir todas essas maravilhas, este o traiu. Esta pessoa deixou ao Senhor Jesus, fez uma troca pelo o nada. Alguém fala, mas ele recebeu 30 moedas de prata. E eu pergunto, o que vale 30 moedas de prata? O que vale todo o dinheiro na face desta terra? O que vale toda a fama sobre a face dessa terra? Se pode perder a salvação da alma. E a pergunta é esta: se tu vieres à morte neste momento, onde a tua alma passarás a eternidade? Tudo bem? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.